título da mensagem de hoje é: somos valiosos, mas toda escolha tem consequências. Tem gente que pensa que só porque eu tenho valor para Deus, tudo que eu fizer Deus vai passar um pano e está tudo certo e já era, aceitei Jesus, agora eu vou viver a vida louca do jeito que eu quiser e está tudo certo. Não, não está. A Bíblia não diz isso. Então pastor, o senhor está dizendo que Deus não tem poder de me salvar? Claro que tem. Jesus morreu, Deus nos alcançou e está nos alcançando mais uma vez pela palavra, está nos alcançando antes que o pior aconteça, mas o agir de Deus na nossa vida é bíblico. Isaías 43, verso 3 e 4, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu o quê? Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. No 4 ele diz: enquanto foste precioso aos meus olhos, também, enquanto também. Os dois são condições. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, condição e consequência. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Rogério, enquanto você foi precioso aos olhos de Deus, você também foi glorificado. Enquanto, Rogério, a sua escolha, a sua maneira de viver foi preciosa aos olhos de Deus, foi derramada sobre você glória de Deus. Para quê? Para que essa vida preciosa, essa vida que valoriza o valor que Deus dá, valoriza o amor de Deus, valoriza a graça de Deus, valoriza a presença de Deus, essa vida seja marcada pela glória de Deus. E quem convive comigo, quem convive com você, que estamos vivendo em honra a Deus, vão perceber, tem glória de Deus aí, e eu quero essa mudança na minha vida. Por isso Isaías diz: enquanto foste precioso, enquanto você valoriza o que Deus está fazendo, e eu vou provar para você pela Bíblia, que nós precisamos valorizar o que Deus está fazendo, senão não vai adiantar na nossa vida, não vai adiantar, mesmo Deus amando, querendo e tudo mais. Pastor, mas Ele é onipotente. Sim, Ele tem todo o poder, inclusive para dizer não. O poder do não também está em Deus. O poder de abraçar e de afastar está em Deus. O poder de exercer juízo está em Deus, tanto quanto o poder de exercer misericórdia. E às vezes a gente esquece disso. A gente quer pintar um Deus passador de pano e viver uma vida religiosa. Cristianismo não tem a ver com uma vida religiosa, tem a ver com uma vida de entrega. Porque para eu ser chamado de cristão, eu tenho que lembrar que o meu Cristo se entregou e eu estou me entregando logo após Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, entregue a sua vida para mim e me siga. Continua o que eu comecei. Ele fala: olha, enquanto você entende e vive crendo, se posicionando sobre o valor que eu dou a você, fica tranquilo que não vai faltar glória. Como que eu faço isso? Fica tranquilo, eu derramo minha glória. Como que eu faço isso? Fica tranquilo, eu derramo meu poder. Irmãos, eu e você já passamos por situações que a gente jamais imaginava que poderia suportar, vencer e superar, mas a glória de Deus veio e fez a obra e nós ficamos impactados. Quem passou por isso, dá um glória a Deus de verdade aí. Eu passei por isso inúmeras vezes na minha vida. Por quê? Valorizei. Deus disse: vá. Deus, não dá, mas Deus, o Senhor mandou. Eu valorizei a palavra que Ele deu. Eu valorizei o chamado. Eu estou aqui pregando porque eu valorizei o chamado que Ele me deu. A palavra que Ele me deu. Porque quem me conhece no particular sabe o quanto eu tenho limitações. Mas eu dei valor. Deus, se o Senhor está me chamando, se o Senhor viu algo aqui, nem eu vi. Deus é especialista em ver o que a gente não conseguiu enxergar. A gente olha e fala: Deus, eu não tenho condições. Ele fala: é por isso que eu vi em você a pessoa certa. Porque se você achasse que tem condições por si mesmo, você ia atrapalhar o projeto, ia querer se meter, ia pôr a mão do seu jeito, ia querer tomar a frente, ia ensoberbecer, ia envaidecer, ia dar ruim. Então enquanto você reconhece que não sabe, que não é bom, que não é sua característica, toda vez que você for e fizer, serei eu em ação na tua vida. Se é contra a sua característica natural e Deus está chamando, pode ter certeza, é Ele mesmo. Para todo mundo saber, foi Deus quem fez isso.
Na Nova Versão Transformadora, o verso 4 aí de Isaías 43, diz: outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela sua. Pois você é o que, gente? É o que? Precioso. Precioso. É valioso. Mas não está livre das consequências. Mesmo sendo valioso, toda escolha tem consequências. Você é precioso para mim, é honrado, e eu amo. Então, põe para mim, por favor, o primeiro tópico, e eu já vou para o Isaías 1, 18 e 19, mas eu já quero ler o primeiro tópico. Olha só, somos tão valiosos que Deus nos chama para um relacionamento por o que? Bem forte, por escolha, e não por imposição. Onde que eu vejo isso, pastor? No enquanto. Ele está dizendo que nós não somos obrigados a ser preciosos o tempo todo, mas enquanto somos, seremos honrados também. Mas Isaías 1, verso 18 e 19, vai deixar isso ainda mais claro. E alguns outros textos vai deixar isso bem claro mesmo. Tá? Nós somos tão valiosos que Deus nos chama para um relacionamento por escolha e não por imposição. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Versos 18 e 19, e Deus é tão bom, irmãos, que esses dias, como eu estava falando aqui no início, Deus tem falado muito comigo nesses dois textos, Isaías 1 e Isaías 43, e acontece o seguinte, eu fiquei assim, falei, mas Deus, eu vou falar isso de novo, eu já preguei isso, eu preciso trazer coisa nova para a igreja, vocês vão ver que, senão vão até pensar que eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não tem mensagem nova, onde já se viu e tal, e aí eu vi um dos grandes em conhecimento, quando eu digo grande, eu digo sobre conteúdo, sobre o que carrega, não estou engrandecendo a pessoa, a glória de Deus, mas um dos grandes pregadores do Brasil hoje, que carregam muito conhecimento e profundidade bíblica, falou sobre isso. E eu fiquei tão feliz, porque ele falou o seguinte, ele falou, olha, tem igrejas e pastores que com a melhor das intenções, todo dia trazem algo novo, totalmente novo. E a igreja sempre está aprendendo um pouquinho de várias coisas, mas não é profunda em nada. É um povo, um rebanho raso em um monte de coisas, mas não se aprofunda em nada. E aí ele falava, pastores, peguem uma visão, um tema, uma direção que Deus dá, um tema, uma visão, uma direção. E eu falei, Deus, o Senhor é tão incrível. E se aprofundem naquilo. Ele falou, não estou falando que você precisa repetir o mesmo texto, mas você pode. Você pode usar o mesmo texto ou mudar de texto, mas você está entregando uma direção. Passe um tempo, mergulhe naquilo e depois venha para algo novo. Eu falei, Jesus, nós fazemos isso há alguns anos. Só que vem bem nas semanas que eu estou, inclusive, ficando no mesmo texto. E aí me fez lembrar que em qualquer tipo de treinamento ou estudo que você for fazer com alguém que fala de alta performance, de melhoria, de crescimento, eles vão dizer que a repetição leva à perfeição. A repetição leva à excelência. Então repetir uma palavra vai nos aperfeiçoar naquela palavra. E tem gente que tem um pouquinho de um monte de coisa e não tem nada. Mas se Deus nos segurar 3 meses, se segurar o ano inteiro lendo um versículo, irmão, nós vamos sair craque naquele versículo e vamos vencer muitas batalhas ali. Porque toda a palavra de Deus é poderosa, fiel, digna de aceitação. Amém? Isaías 1, versos 18 e 19, diz assim, venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O que Deus está dizendo? Presta atenção. Primeira coisa, qual que é a primeira palavra que Deus fala? E qual é o último, depois da última vírgula? Depois da vírgula, o que diz? Não, depois da vírgula, da última vírgula em diante. Eu os tornarei. Quem que vai tornar eu e você santos, livres do pecado, perdoados? A gente precisa fazer alguma coisa? Eu já facilitei a vida de vocês, tá? Para agilizar, mas então me ajuda a agilizar, porque a gente tem tempo. Vamos lá. Quem vai fazer a obra? Depende de nós em alguma coisa?
O quê? Pastor, o senhor entregou o venham no começo, né? O senhor deu a letra, o senhor deu a cola na prova. E ainda tem gente que errou. Tem gente que ficou com medo de responder. Venham, que eu faço. Mas se vocês não vierem, eu não faço. Ele não disse, Feliciano, fica tranquilo, fica de boa. Eu vou tornar seus pecados brancos como a neve. Fica tranquilo, segue tua vida aí, mano. De boa. Esquenta a cabeça não. Não, ele diz, venham. Venham. Lá no 43 diz, enquanto foste honrado, enquanto foste precioso, enquanto deste valor, venham. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, está em João 1, filhos de Deus, a saber, aos que creem. Recebeu e creu. Quem recebeu a palavra que é Jesus, e creu no que recebeu. Porque não adianta receber algo e não acreditar. Como assim, pastor? Uma vez eu recebi uma oferta, um cheque. Que eu digo foi para a igreja, isso não foi para mim. Já recebi ofertas para mim, mas isso foi para a igreja. Um pastor que eu conheci no dia, em 10 minutos de conversa, ele deu um cheque de 6 mil reais. E eu não estava pedindo nada. Muitos já ouviram esse testemunho aqui. A gente estava almoçando. A pastora me liga falando um problema no piso, tal. Ele vira e fala, Deus mandou eu semear, quanto quer? Ele deu. Ele foi embora. No dia seguinte, eu não tive coragem de depositar o cheque. Porque apesar de vocês talvez não acreditarem, eu sou tímido. Eu fiquei com vergonha, eu falei, se eu já depositar o cheque hoje, ele vai falar, aquele unha de fome, desesperado, me dá no... Irmão, a gente estava lascado financeiramente, muito, precisando pagar um monte de coisa, reforma aqui, para a gente mudar aqui para esse prédio, e eu falando de reforma e de mudança, e de oferta, provisão para reforma e mudança, deixa Deus ir falando, vai moldando a gente. Aí, no segundo dia, foi na segunda-feira que eu tive uma reunião com ele no almoço. Na terça eu não depositei, na quarta ele me ligou na hora do almoço. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo. Ele falou, meu filho, esse cheque aí é de verdade, ele tem fundo. Pode depositar. Eu falei, não, é que não deu tempo. Eu falei, Deus me perdoa, eu menti. Em parte eu menti, porque ainda não deu tempo de eu ter coragem. Eu falei, não deu tempo ontem, foi muito corrido. Realmente foi corrido, mas dava tempo de passar o banco, fazer um depósito, um cheque de 6 mil, irmão, sempre dá tempo. Eu falei, mas hoje eu vou. Ele falou, vai e deposita. O cheque estava comigo. Vamos dizer, não era o caso, a gente precisava comprar o piso e tal, mas que tinha uma conta que precisava ser paga naquele dia. Eu tinha comigo. Mas se eu olhasse para aquele cheque e não cresce, não, eu não posso receber isso, eu não posso usar isso, ou eu acho que não tem fundo, ia resolver algo na minha vida? Não. Quanta coisa Deus já deu para você, quantas palavras Deus já nos deu, e a gente não faz nada. A gente não ora mais como orava antes por cura. A gente não ora mais como orava antes por provisão. A gente não ora mais como orava antes pela restauração. A gente briga, a gente lamenta, a gente diz que é difícil, a gente acredita no que os noticiários dizem. A gente vai no Google saber qual é o melhor remédio. Quando não tinha Google, a gente ia para a Bíblia. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar a colocar Ele em primeiro lugar. Por quê? Porque a medicina falha, a psicologia falha, a ciência falha, a economia falha, o governo falha pra caramba. Homens, pastores, irmãos, pais, filhos falham, mas Deus não falha. Deus não falha. Mas a gente precisa escolher. Venham. Ainda bem que você e eu viemos. Verso 19 ele diz, se, ele condiciona, estiverem dispostos, ele fala sobre força de vontade, disposição. A minha disposição tem que ser maior do que as minhas limitações, a minha disposição tem que ser maior que os obstáculos, a minha disposição tem que ser maior do que as ameaças, más notícias, dores, frustrações, traumas do passado. Ele não disse que a minha capacidade, ele não disse se tiverem capacidade.
Ele disse: tiverem disposição, ô Josué, seja forte e corajoso, porque eu farei. Josué, tenha disposição e se esforce, porque eu faço na vida de quem tem disposição e se esforça. Agora a gente é acomodado que passa a vida inteira dizendo: é porque eu sou assim, é porque eu sou assim. Meu Deus do céu, você vai dizer isso no juízo final? Até quando eu sou assim? Até quando eu sou um vaso duro na mão do oleiro? Até quando um vaso inflexível? Não, eu preciso permiti-lo moldar a minha vida. Ou a água da palavra amolece quem eu sou e me dá uma nova estrutura, ou eu serei quebrado. Vai doer mais, mas uma coisa é fato: Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Somos valiosos. E isso aqui não é palavra de autoajuda, isso é palavra de ajuda que veio do alto. Somos valiosos porque o Filho de Deus morreu numa cruz por nós. Isso é ajuda, é socorro que veio do alto, que veio do céu. É bíblico, não é bonitinho. Se estiverem dispostos a me obedecer, aliança, obediência, submissão, dependência. Ele não está falando sobre independência. Siga a sua vida, não preste conta a ninguém. Fuja de quem às vezes pode te cobrar alguma coisa. Não, esteja perto de quem vai te ajudar a obedecer o que é bom, obedecer, servir, seguir o que é certo. A sua carne vai sempre querer te levar para longe da obediência e da aliança, mas o Espírito de Deus sempre vai nos chamar para perto. Diz mais, presta atenção aqui: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com o que diz a Bíblia? Com fartura, não vai ser pouquinho não. Se porém, presta atenção no verso 20, olha que coisa séria: se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Irmãos, eu falei muito esses dias no verso 18 e 19, mas olha que sério o 20. O 18 e 19 diz da nossa disposição. E aí nós já falamos no primeiro tópico sobre sermos tão valiosos para Deus, que Ele nos chama para um relacionamento, por escolha e não por imposição. Mas o verso 20 traz um alerta. Se a gente for duro de coração, se a gente for rebelde, o bicho vai pegar. Trocando em miúdos, a casa vai cair, vai dar ruim. Lembra que eu comecei falando de Jonas? Jonas passou por isso. Até que nível de profundidade de dor, sofrimento, perda, frustração, eu e você estamos dispostos a ir, para enfim dar o braço a torcer, nos entregar ao governo de Deus, permiti-lo, vamos voltar em 2022, reinar sobre nós, voltarmos à essência em Deus, onde dependemos dEle, onde vivemos por causa dEle. Deuteronômio 30, verso 15, está escrito assim, Deuteronômio capítulo 30, verso 15: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e ao quê? Calamidade. Pera um pouquinho, vida e morte é escolha de Deus ou nossa? Que medo, né? Porque eu tenho que falar que Deus é que faz tudo, eu sou só um fantoche. Olha para quem está ao teu lado, por favor, diga: Deus não é pai de fantoches. Ele nos criou, nos deu o espírito de vida e fez de nós imagem e semelhança dele. Se ele não é fantoche, nós também não. Ele não é o fantoche dos fantoches, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Posso falar? Então larga de ser frouxo e covarde que se esconde atrás de Deus. Eu não estou falando de se refugiar, eu não estou falando de buscar proteção, eu estou falando de se esconder e fingir. Eu posso ser nulo e tudo é Deus. Minha vida deu certo, glória a Deus, né? Deu errado, é porque Deus não quis que desse certo. Ah, é? Foi Deus que mandou você casar com esse traste? Que não honra a Deus em primeiro lugar e vai ser o príncipe encantado? É sério? Essa princesa que agora virou a cabeça,
Realmente você via paixão por Jesus na vida dela? Respeito aos pais, honra. Irmãos, para todas as áreas da nossa vida, vai haver uma resposta bíblica, todas elas, todas. Se começa em desonra, termina em tragédia. Mais uma boa para anotar. Se começa em desonra, termina em tragédia. Olha na Bíblia, toda desonra terminou em tragédia. Ou pelo menos para virar. Volto para o exemplo de Jonas, só para não ficar falando de muita coisa. No Jonas, desonrou a Deus, tragédia, foi parar no ventre de um peixe. Ainda bem que a misericórdia e a graça o alcançaram e deu tempo. Judas, desonra. Só que ali não deu tempo. Ele aprofundou demais e não voltou. Nós vamos correr esse risco? Nós vamos brincar de roleta russa? Não. Nós temos participação. Deus está dizendo claramente, agora ouçam. Hoje lhes dou, eu dei, livre-arbítrio, escolha, é um presente, eu dou para você e agora está na tua mão, decida o que fazer. Para de dizer que é porque Deus não quis, para de dizer que é porque Deus, Ele deu, Ele entregou. E quando Ele deu algo, quando Ele entregou algo, Ele também nos responsabilizou. A gente é responsável por tudo que a gente recebe de Deus, tudo. Até o Pequeno Príncipe sabe disso. Que você se torna responsável por tudo aquilo que você... Ninguém leu? Cativa a Jenny ali. Ai, pastor, Pequeno Príncipe, vai, pastor. Você se torna responsável por tudo aquilo que você cativa. Deus está dizendo, o que eu dou para você agora é responsabilidade sua. Claro que com sabedoria eu vou dizer, Deus, eu entrego a ti de volta. E eu entrego a ti de volta não é lavar as mãos, cruzar os braços, é dizer, Deus, eu não sei cuidar disso aqui direito, a minha vida. O Senhor me deu a vida, mas eu vou dizer, eu faço cada bobagem. O Senhor já viu, né? Então vamos fazer assim, eu vou devolver ao Senhor o controle. O Senhor vai falando e eu vou só obedecendo os comandos. É por isso que a gente vem para cultuar, para ouvir palavra, é para isso que a gente ora, é para isso que a gente lê Bíblia, é para isso que a gente jejua, porque a carne não quer ser obediente à voz de Deus. A carne quer continuar encostada no sofá, no Netflix da vida. Acorda, você não foi criado para ser um ocioso espiritual que só produz para esse mundo. Você precisa produzir para o reino de Deus, poxa. Nós precisamos produzir impacto eterno. O inferno é de verdade, gente. O inferno é de verdade e tem gente morrendo indo para lá. Não fantasia que todo mundo que morreu bonzinho, bonitinho vai para o céu. Não vai. Porque se vai, bora fechar a porta disso aqui e vamos bagunçar. Não é assim. A Bíblia diz que Deus propõe vida e morte, prosperidade e calamidade, céu ou inferno, salvação ou perdição, são escolhas. A diferença é que quando eu escolhi para o céu, Deus me dá o ingresso, porque eu não consigo pagar. Não, pastor, é Deus que escolhe que eu vou para o céu, a graça de Deus me escolheu para ir para o céu. Ei, espera um pouquinho. Não, mas porque diz lá a predestinação, os que escolheu antes, predestinou, sim, Ele escolheu e disse, está aqui o ingresso, o nome do Rogério. O senhor Rogério fala, não quero esse ingresso. Não pega. Deus não me obriga a entrar. Ele me dá o ingresso e eu escolho o que eu faço com ele. Ele diz, eu dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Presta atenção, está escrito na Bíblia isso aí? Deus fala que a gente pode escolher prosperidade? Ele não está dizendo que é pecado, se vocês escolherem prosperar, vocês são miseráveis, vão para o inferno, e eu vou odiar vocês. Ele está dizendo isso? Não. Pelo contrário, Ele está associando a prosperidade à vida e a calamidade à morte. Deus quer que você escolha a morte? Também não quer que você escolha a calamidade, miséria. Amém. Eu quero viver a prosperidade de Deus. A de Deus, não a do mundo. A completa, do jeitinho que Ele planejou. Lembra? Começamos o tópico que eu vou falar agora, no Isaías 1, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, se vocês me derem ouvidos. Aqui está dizendo, eu dou uma escolha para vocês, vocês decidem o que fazer. Põe o verso 19 e 20 antes de eu ler o tópico. Põe 19 e 20 por favor. 19 diz, hoje lhes dei escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Escolha. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Por que tem gente que planta e a terra produz?
Porque a terra é testemunha da escolha da pessoa. Por que tem gente que não planta, ou planta errado e planta ruim e dá ruim? Porque a terra é testemunha, o céu é testemunha. Sabe por que tem gente que tem céu de bronze sobre a sua vida? Porque os céus testemunharam algumas escolhas ao longo da vida. Gente, está tudo na Bíblia. É só a gente orar e ler. Pastor, mas eu não entendo. Irmão, você acha que eu entendo tudo? Às vezes me dá uma angústia quando você faz aquelas perguntas cabulosas. Me ajuda nessa, Silmara. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Vamos lá, Silmara. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Nossa, você também chama Silmara? O Rogerinho soprou ali. Por quê? Esse olhar é para o meu filho, tá? Espera aí, pastor. A galinha veio de dentro do ovo, não é? Agora confundiu aqui, deu ruim. Eu falei, o senhor só perguntou, eu respondi a primeira, não me comprometi a responder a segunda. Lembra na escola quando era assim, isso ou aquilo? Aí você falava, joia, aí agora explique. Irmão, quando dava o explique, irmão, eu falava suicídio. Agora quando eu não sabia nada, às vezes o explique era bom, porque dava para dar umas embromeixas e conseguir um 0,25. Olha só os alunos de hoje, gente, eu não estou sozinho nesse meu caminho. A galinha porque Deus criou os animais, então está criado. Mas Deus não podia ter criado primeiro o ovo? Sim, mas não está escrito que Ele criou os ovos, está escrito que Ele criou os animais. Então primeiro veio a galinha, quando alguém te perguntar, e a galinha, porque Deus mandou eles serem férteis, aí a galinha fértil multiplicou. Você acha que eu não tenho umas... Às vezes alguém fala, meu Deus, e agora? E às vezes, irmão, não vem resposta na hora. E eu continuo orando, e vou ler na Bíblia, e passa um tempo, vem uma resposta, e falo, Deus, se eu tivesse esse entendimento naquela época... Ah, Deus. Quantas vezes, né, filho, a gente conversa sobre umas coisas, e fala, filho, eu já li isso, li aquilo, eu penso assim, mas não tenho uma convicção. E não tenho vergonha de dizer, olha, ei, a vida cristã não é sobre saber tudo, mas é sobre saber o que fazer com aquilo que Deus te traz de informação. É sobre saber o que fazer com aquilo que você sabe. É sobre decidir, escolher bem quando você recebe conhecimento. Alguém está entendendo? E tem testemunha. Os céus, sobre liberar bênçãos, sobre juízo, e a terra, sobre produzir e reagir à nossa maneira de viver. A terra está reagindo, irmão. A terra está reagindo. Por que tem gente que fala, parece que essa pessoa, tudo que ela faz dá certo? A terra está reagindo às escolhas dessa pessoa. Porque Deus pôs como testemunha. O que mais que Ele diz? Vamos continuar aqui, ó. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Pois Ele é a sua o quê? Olha só o que Isaías está dizendo. Deus falando através de Isaías. Escolham a vida ou a morte. E está dizendo que Deus é a vida. Em outras palavras, vocês escolhem Deus ou o diabo. Não tem terceira opção, gente. Acorda. Não tem. E esse acorda não é porque ninguém estava dormindo, não. Pode até ser que eu peguei alguém aí dormindo, sem querer. Mas foi o acorda para a vida. Não tem terceira opção. Ou escolhemos Deus ou o diabo, ou o céu ou o inferno, ou a vida ou a morte, ou servir a Deus ou perder a oportunidade de servir a Deus. E aí é inferno. Ninguém vai para o céu porque serviu a Deus. Mas todo mundo que teve seu destino eterno mudado, quer servir a Deus. Todo mundo. Nós já pregamos isso aqui. Ninguém foi salvo pelas obras, mas pela graça, para que não se glorie em si mesmo, mas fomos salvos para as boas obras, para que andássemos nelas. Deus nos salvou para boas obras, para andarmos nelas. Então, um dos frutos de uma pessoa salva é que ela está fazendo alguma coisa. Ô pastor, então o senhor está dizendo que eu não estou salvo porque eu não estou fazendo nada? Não, irmão, eu estou só compartilhando a Bíblia. Eu só estou compartilhando o que está escrito. Aí você que dá uma examinada em si mesmo. Como 1 Coríntios 11, 28 diz. A Bíblia diz que fomos salvos pela graça e não pelas obras, mas para andarmos em obras. Obra. Obra é um terreno parado, vazio, sem ninguém mexer, limpar, nem fazer nada? Não. Quem é você hoje? Se foi salvo, está fazendo alguma coisa.
se valoriza, se entendeu o valor da salvação, está fazendo alguma coisa. Porque primeiro é muito grato, gratidão, não ingratidão. Segundo, porque é muito responsável e entende que alguém também precisa ser alcançado pelo mesmo favor que alcançou você. Alguém está entendendo? Ele é a vida, Deus é a vida, se apega a Ele. Façam isso, amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou a dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Está dizendo que as minhas escolhas trazem consequências para a eternidade, mas também para hoje, agora, aqui, a terra. Eu não vou viver aqui nessa terra como um pobre coitado miserável, lamentando e murmurando. Eu serei uma bênção e vou conquistar tudo que Deus me criou para conquistar. É a Bíblia que está dizendo isso. Alguém crê nisso? Não é pecado eu desejar conquistar o que Deus mandou conquistar, pelo contrário, é obediência, Ele mandou conquistar. Põe o segundo tópico aí para mim, por favor. Olha o que eu aprendo com isso aqui. Toda escolha tem suas o quê? Tem suas o quê? Consequências, inclusive o quê? Dolorosas. Mesmo para quem é valioso. Judas era valioso? Era ou não era? Ou Jesus falou, vou escolher um perturbado, um cara que não tem valor nenhum. Foi isso? Não, Judas era valioso, tanto quanto Pedro, quanto João, Tiago, Rogério. Gente, Deus me deu essa madrugada uma mensagem sobre Paulo, que eu não sei se eu vou pregar domingo que vem, mas se for vai ser incrível. E se não for vai ser o dia que Deus quiser. Valioso, demais, mas não isento, imune de consequências. Quem aqui tem filhos? Se você e eu formos bons pais, boas mães, nós vamos amar muito os nossos filhos, vamos mimar, beijar, abraçar. Mimar, que eu digo, é o carinho, não mimar, estragar. Mas nós vamos mostrar que eles têm que ter responsabilidade e compromisso, têm que fazer alguma coisa da vida. Porque não fazer nada na vida traz consequências. Tem pai e mãe desesperado porque estragou os filhos e agora não sabe como dar jeito. Graças a Deus, Rogerinho e Israel têm pés e mãos saudáveis, então eles podem se levantar e ajudar, e servir, e fazer. Graças a Deus, eles têm capacidade intelectual de discernir certo e errado, entender o sim ou não, ainda que eles não entendam profundamente certo e errado, mas eles têm discernimento sobre o que é dizer sim para eles e não, então eles precisam ouvir de mim, sim, vai, e não, não é o melhor. Quem está entendendo? Se eu for negligente numa dessas coisas, eu estou sabotando o futuro dos meus filhos. E ainda que eles forem para o céu, eles não vão conquistar aqui na terra o que deveriam. Porque foram estragados pelos pais. Está cheio de pai e mãe estragando os filhos. O filho não pode pôr a mão numa louça. Não pode pegar numa vassoura. Não pode ir ao mercado, não pode fazer nada. Ei, quem não serve a Deus vai ser treinado para servir o diabo. Porque uma das proteções, vou usar esse termo, que nós recebemos quando vem propostas do inferno é já estar ocupado servindo. O que Neemias fala quando Sambalate, Tobias e todos os outros endemoniados, os arábios e os outros, vêm tudo falar, olha, e vocês não vão conseguir, e isso e aquilo. Qual que é a resposta de Neemias? Estamos o quê? Fazendo uma grande obra e não podemos parar. Quem está comprometido fazendo uma grande obra tem uma probabilidade maior de dizer não à proposta do inferno. Quem está ocioso, quando recebe uma proposta, não está fazendo nada mesmo. Vamos ver no que dá. Se eu e você não acreditarmos no potencial dos nossos filhos, para ser responsáveis, para colocar a mão no arado, para assumir compromisso, fica tranquilo que o diabo acredita no potencial deles. Acorda. E tenta desestragar o que já estragou, e não estragar mais. Eles precisam aprender desde pequeno que escolhas trazem consequências. E é melhor que as consequências sejam as pequenas. Porque senão, nós vamos chorar as grandes consequências das escolhas deles. E está cheio de gente assim. Tem limite, tem autoridade, tem vida e tem morte, tem céu e tem inferno. Se Deus chama seus filhos para propor as duas coisas, quem sou eu para não chamar?
Se Deus fala a realidade, irmão, Deus não passa pano, Deus não vai maquiar. Deus faz promessas lindas, gloriosas, mas Ele diz, se escolher ruim vai dar ruim. Se escolher ruim vai dar pior. Porque as nossas sementes, quando produzem multiplicado, potencializado. Seja bom ou seja ruim. Alguém está entendendo o que Deus está falando com a gente? Põe para mim bem rapidinho Isaías 53, verso 1. Olha o que diz aí Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa o quê? Mensagem. A quem o Senhor revelou o seu braço o quê? Forte. Escolhas. O braço do Senhor é o quê que diz aí? É o quê? Forte, mais forte que o problema que eu e você estamos enfrentando. O braço de Deus é mais forte que as ameaças contra mim, que os BOs, que a enfermidade, que a miséria, que a dívida, que o adultério, que o vício. O braço de Deus é mais forte. Mas a quem Ele vai se manifestar? A quem der crédito à pregação, a quem crê na mensagem. E nós estamos crendo. Amém? Então glória a Deus, porque o braço forte do Senhor está em ação em nosso favor. Mas quem não está dando crédito? O braço de Deus continua forte, só está agindo na vida de outro que deu crédito. Porque mesmo sendo valiosos, nossas escolhas trazem consequências. Alguém está entendendo? O braço do Senhor é forte. E Ele dá valor só a alguns? Não. É forte e dá valor, está disponível para todos. A diferença é que quem crer na palavra, quem der crédito à mensagem, o braço forte começa a agir em favor dele. E quem não der crédito, o braço forte não age. Deus não endossa, irmão, safadeza, preguiça, comodismo, ostracismo. Não, Deus não vai endossar isso aí e dizer, é para minha glória que ele e ela passa o final de semana inteiro dormindo e não faz nada pela obra, por Deus, pelos outros, por ninguém. Porque diz que trabalha a semana inteira. Um monte de gente que trabalha a semana inteira diz sim para Deus no final de semana. Irmão, desculpa, eu já tentei ser aquele pastor bonitinho que diz, gente, eu estou falando aqui com a plantação de chuchuzinho de Deus, vocês são incríveis, não faça nada, só vem, entrega dízimo, oferta, vai para casa, que eu vou cuidar de tudo. O caramba! Eu preciso ser responsável, a ponto de dizer que você tem responsabilidade sobre a sua vida, ainda que isso me custe o desagrado de alguns. Não gostei, não vou voltar, não quero, tudo bem, mas pelo menos no dia do juízo, eu não vou dizer que em troca de uns likes a mais, em troca de uns dízimos e ofertas a mais, para o recurso da igreja que precisa bastante, em troca de mais gente preenchendo a cadeira e enchendo, eu negligenciei a verdade. Eu não posso fazer isso, sou louco. Irmãos, eu creio que eu vou acessar tudo que Deus tem para mim na terra, mas ainda que algumas coisas eu não acessar aqui, eu tenho muita coisa para acessar no céu, porque eu estou tendo coragem de pagar o preço, de não falar só o que é bonitinho. Se Deus falou a verdade, disse, vocês têm escolha, mas ela vai ter consequência. Quem sou eu para passar um pano e esconder isso? Não, não podemos fazer isso. Olha o que diz o Evangelho de João capítulo 5. João 5, eu cheguei lá. Glória, dá um glória a Deus aí. Cheguei lá, eu queria chegar aqui no João 5, tá? Esses dias eu já ministrei, domingo passado e também nas 2 quartas, sobre 3 de João 1:2, que ele diz, amado, desejo que vá bem, que tenha saúde, como é próspera a tua alma. Eu também li com vocês a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, onde diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mas nem todos estão sendo salvos e nem todos estão chegando ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não basta Deus querer, a gente também precisa querer. Está claro isso? Esses 2 textos, depois é só você ler lá, ou pega as mensagens que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. A mensagem de quarta, a mensagem de domingo passado, vão te ajudar nisso. Mas eu preciso ir adiante. Então João 5, verso 39, está escrito assim, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão o que, gente? Vida eterna. Mas as Escrituras fazem o que? Apontam para mim, Jesus dizendo. Vocês estudam tanto a letra e não reconhecem quando a letra habita no meio de vocês em carne.
Vocês estudam tanto a palavra que quando eu envio alguém compartilhando a minha palavra viva e eficaz, vocês duvidam. Isso é sério. Olha o que ele diz no 40. Olha só o 40. E, no entanto, estudam tanto, queremos a vida eterna, queremos o céu, nós vamos estudar a Torá, nós vamos estudar os profetas, nós queremos ir para o céu. Isso é Jesus lá falando. E quando eu apareço, se vocês estudarem mesmo, trouxerem à memória tudo que vocês aprenderam da palavra e olharem para mim, vocês vão dizer, opa, ele se enquadra em tudo. Ele se enquadra em tudo. E, no entanto, vocês se recusam a vir. O que a gente leu lá em Isaías mesmo, Zé? Isaías 43, 3. O que ele fala? Venham. E no final ele diz, eu farei. Agora, irmãos, a coisa está ao contrário. Eles estão estudando o que Deus fez. E quando vem que Jesus é a prova viva de tudo que Deus fez, eles não vão. Quem são eles? Olha para quem está ao lado, diga muitas vezes. É nozes, infelizmente. A palavra está lá, mas a gente se recusa, a gente é teimoso, a gente é birrento. A gente pega a raiva do pastor. Porque a gente acha que ele criou um livro de doutrina dele. Tem lugar que até fazem aqui, graças a Deus não. E que ele está inventando uma coisa da cabeça dele, que ele quer. Porque ele gosta que seja assim. Pastor, você não sabe o pastor Rogério? O pastor Rogério gosta que seja... Ele pega no pé, é pastor Rogério. Então, por favor, ajuda o pastor Rogério. Alguém aqui me ama? Oh, graças a Deus. Então, se eu estou inventando coisa minha e não bíblica, por favor, me ajuda a despertar e fala comigo. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Final do culto, manda uma mensagem. Você está falando umas coisas aí que não é bíblico. Não é bem assim. Joia. Se você tem algo que vai me ajudar a clarear a minha vida, irmão, que eu quero é andar na luz. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente sabe que é bíblico. E a gente quer justificar a nossa teimosia. Aí a gente pega a birra dos outros. Só para justificar a nossa teimosia. Ah, irmão, eu já perdi muita coisa por birra. Mais alguém? Nem vou contar aqui, porque não dá tempo hoje. Meu Deus, de pequeno, de grande e de casado. Faz birra para a esposa, irmão, que você vai ver a seca. Entendedores entenderão. E faça birra para o marido, irmã. E deixa quieto. Elas têm um poder maior que o nosso, mas nós temos algumas coisas também. Ei, ele está falando agora, Jesus está dizendo, vocês estudam tanto, e quando eu apareço, o verbo vivo, a palavra em carne, vocês se recusam. Não vou fazer isso, não vou praticar isso, não vou perdoar, não vou amar, não vou pregar, não vou testemunhar, não posso servir, não posso participar de nada na igreja, não vou entregar tributos, mas onde já se viu, quer tirar meu dinheiro. Engraçado que você acha bonito quando a Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e que nada faltará. Engraçado que acha bonito quando diz que Ele é o teu provedor, mas não acha bonito quando Ele diz para você ser provedor da casa dele, do sacerdócio. Isso é hipocrisia, gente. Isso é ser seletivo, do ponto de vista ruim. Isso aqui eu gosto. Isso aqui também é verdade, mas eu não gosto, não quero. Ei, a gente está se recusando a ir, a praticar, a ser fiel. Sério? Você acha que esse dinheiro é a salvação da tua vida? Ou que ele vai mudar a vida de alguém aqui? Ei, o dinheiro que eu entrego, que eu devolvo, muda a minha vida. O que vai não é o que fica. O que muda a minha vida não é o dinheiro que fica comigo, é o que vai. Porque ele mostra que o meu coração não está nele, que Mamão não é meu Deus, o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Por isso eu falo, vai, eu não estou apegado a você. E Deus diz, esse eu gostei, eu vou dar mais para você. Agora o outro fica brigando, eu vou achar os estudos que contrariam tudo isso aí. Por favor, acha um estudo que contraria que a tua mulher tem que ser fiel a você também, varão. Tu é macho pra caramba, porque você vai achar. Poligamia, arruma, irmã. Fica brigando com o marido porque ele quer ser fiel a Deus. Não esquece que quando você vai dar um Google, você vai dar Google num monte de coisa ruim. Teus filhos vão aprender a dar Google para desonrar os pais, para implantar um monte de agendas mundanas, ideológicas, contra a família e contra princípios. Alguém quer isso para a sua vida? Ah, mas eu tenho que ficar com 50 conto a mais no bolso, pastor. Sei se 100 conto vai salvar o meu mês.
Não. Se eu perdoar aquela pessoa, ela vai achar que eu sou um idiota. Não. Ela no raso pode até pensar isso, mas vai chegar o dia que ela vai olhar e vai dizer: eu queria ter um coração igual aquela pessoa tem. Eu queria ter a capacidade que aquela pessoa tem. Eu não estou dizendo que vai ser no primeiro dia, tá? Toda semente tem o seu tempo de germinar e dar fruto. Tem semente que a gente vai plantar, liberando perdão para alguém que nem nos pediu perdão. E vai demorar. Mas um dia o fruto vai chegar. E vai ser gostoso comer aquele fruto. E eu vou comer. Mais alguém? Vocês se recusam a vir a mim para receber essa o quê? Essa vida que a Escritura diz. Irmãos, acabamos de falar do tópico que toda escolha tem suas consequências, inclusive dolorosas, mesmo para quem é valioso. Somos valiosos. Mas se recusar, isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é incrível. Oh, glória a Deus que Deus deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é incrível, mas traz um peso enorme. Qual? Responsabilidade pelas escolhas. Se por um lado o livre-arbítrio é incrível, me deixa à vontade, em contrapartida ele me responsabiliza, e aí é sério. É uma bênção, mas sempre, como eu falo, com responsabilidade. E vou além disso. A Bíblia mostra que Deus atende. Olha que sério isso aqui. Que Deus atende quem valoriza o que Ele oferece. Como assim, pastor? Vem comigo no capítulo anterior aí de João. João 4. João 4, versículo 4 diz assim: no caminho teve que passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para o quê? Beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar o quê? Comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria que água? Água o quê? Água o quê, igreja? Viva! Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? A gente tem mania de ver por comparação, né? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo, quando que ele disse? Quando? Quem retém o perdão logo vai ter que perdoar de novo. Não é porque eu não perdoei agora que nunca vou precisar de perdoar. Daqui a pouco você vai precisar de novo. E já que você não exercitou a prática do perdão, cada vez vai ser mais difícil perdoar. Olha que forte isso. Logo, quem não responsabiliza, eu falei hoje bastante sobre responsabilizar filhos. Vocês estão comigo? Quem não responsabiliza os filhos hoje, logo vai se deparar com outra situação que os filhos vão ter que ter responsabilidade. Não, deixa, eu vou passar um pano pro meu filho. Não, filho, você é o campeão do papai, filhinho do papai, vem cá, meu bebezão de 15 anos, imagina. Bebezão de 15 anos, filho, tem bigode, ele raspou o bigode esses dias. Tem pelo debaixo do braço, irmão. Meu bebezão vai ser, com 30 anos, eu vou beijar, amar, abraçar meu bebezão. Mas meu bebezão, homem, macho, responsável, que o dia que casar vai ser o cara que diz para a mulher dele, para os filhos: se precisar morrer por vocês, eu sou homem para isso. Porque a Bíblia diz que o amor, a pastora fica falando essas coisas, tragédia, não é bíblico. Marido, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja, a ponto da vida por ela, pronto. Se o cabra não é macho para dar vida pela mulher, se quando o bicho pegar ele correr na tua frente, irmã, corre dele, é livramento que Deus está te dando. Irmão, está amarrado, vamos, já vou falar uma coisa aqui, Deus me livre. Um susto, não vou falar de assalto, tragédia, um susto, na época do namoro, às vezes é uma bênção. Se você vê que o irmãozinho subiu na cadeira e na mesa, ou saiu correndo na frente, corre dele que é laço. É um lacinho. Não vou falar que é um lacinho cor-de-rosa, mas é. Foge, varoa. Foge. Pastor, eu sou retrógrado. Não, eu sou bíblico. O homem tem que ser o cara que, se precisar apanhar, é ele que apanha, não é a mulher e os filhos, não. Eu não estou falando sobre... Lembra que eu comecei falando sobre responsabilidade. Seu filho, ele arca. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre formar.
Se eu ficar passando pano para os erros do Rogerinho, logo eu vou ter que passar pano de novo, e logo vou ter que passar pano de novo, e vai virar um ciclo vicioso. Se eu tacar a mão naquilo que é de Deus e reter, daqui a pouco eu vou fazer de novo, logo eu vou ter que pagar outra conta, e logo eu vou ter que pagar outra conta. Por isso que infiel nunca prospera de verdade. Ele vive mendigando uma pizza no final de semana. Deus me livre de mendigar pizza. Vamos comer a pizza, mas não tem que entregar. Que diz, pastor? Quer? Ele está comendo a pizza dele e come a pizza. E outro final de semana fica, ai Deus, será que vai ter pizza de novo? Enquanto o fiel é surpreendido pela bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores. É diferente, gente. É tão gostoso viver com Deus, ter uma aliança verdadeira, porque logo eu vou ter sede de novo. Por que, pastor, que eu tenho que vir cultuar todo domingo e não só na ceia? Porque logo você vai ter necessidades como teve na ceia. Porque logo nós vamos ser chamados para adorar. Porque logo nós vamos ser chamados para prestar conta da nossa vida. Isso é sério. Está fazendo sentido para alguém essa mensagem? Somos valiosos, mas toda escolha tem o quê? Consequências. Logo nós vamos nos deparar com elas. Verso 15 diz assim. Não, o 14 ainda. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá vida eterna. Eu fiz a escolha certa, agora eu estou exercitado naquilo. Eu ensinei a coisa certa, agora o meu filho está ensinado e apto a continuar aquilo. Está claro isso? É o que eu faço aqui, irmãos. Eu prefiro vir trazer a água da vida. Acabou, por quê? Porque logo você vai ter outro desafio, eu não vou estar lá. Mas você vai ter a palavra que eu preguei, a Bíblia que eu li para você, o Espírito Santo que flui entre nós, que se move entre nós, e você vai saber fazer a boa escolha em nome de Jesus. O 15, essa mulher diz assim, ó: por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Essa mulher quis ou não quis? Ela deu ouvidos a Jesus? Sim, tinha tudo para não crer, tinha tudo para não dar ouvidos, mas deu. Essa mulher foi ensinável. Lembra que a gente falou na outra semana do Salmo 90, 12, ensina-me a contar os meus dias, que o nosso coração alcance sabedoria, seja humilde, esteja aprendendo, desarma um pouquinho o ego. Olha o próximo tópico, leia para mim por favor, põe o próximo tópico, vamos lá. Deus atende com o quê? Com o quê? Bênçãos, quem valoriza o que Ele oferece. Jesus ofereceu água para aquela mulher, água da vida, e ela valorizou. E Jesus atendeu. Aquela mulher agora se torna um ícone na cidade. Ela tem um bom testemunho diante de toda a cidade, porque ela que apresenta Jesus para a sua cidade. Hoje é uma manhã de Deus mudar vergonha em honra. Onde o diabo quis trazer vergonha para o seu nome, para o seu testemunho, para a sua imagem, Jesus quer que você seja um referencial naquele lugar da glória dele. Mas tem que ter sede, tem que atender. E Deus vai nos abençoar, mas valorize. Olha Mateus 7,6, a contrapartida disso, e só falta mais um texto para a gente finalizar, bem rapidinho. Mateus 7, versículo 6. Gente, a gente acha incrível. Põe o 7 para mim, por favor. Olha que incrível, olha o 7. 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será o quê? A Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á, peçam e receberão, buscar encontrareis. Incrível. Mas a gente precisa ler a Bíblia inteira, né? Qual que é o contexto? Volta o 6. Não deem o que é santo aos cães. Quem está falando aí, gente? Jesus. Alguém sabe que pregação é essa de Jesus? Me ajuda. Que pregação é essa? Alguém sabe? Que pregação, que mensagem é essa? Por favor, me ajuda. Jesus está seguindo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa em Mateus 5. No 4, tentação. No 5, Sermão da Montanha, ele vai. Jesus está compartilhando a alma, no tocante à mensagem, a estrutura do cristianismo todo, no Sermão da Montanha. Sobre fazer ao outro, sobre se colocar no lugar do outro, sobre como se posicionar diante de Deus e dos homens. E agora ele está dizendo, Jesus, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas a quem? Aos porcos. Gente, eu já li isso muitas vezes na Bíblia e não entendia. Mais alguém? Porque eu pensava, né? Mas o final do versículo é incrível. Quando Deus joga a luz na palavra dele, gente, a gente vibra. Olha o que diz o restante. Pois os porcos farão o quê?
pisotearão as pérolas. Você vai ter perdido, é desperdício. E os cães se voltarão contra vocês e o atacarão. Põe o tópico para mim, por favor. Olha o que Jesus está dizendo. Olha que sério isso. Quem não valoriza o que Deus está dando, desperdiça. Porcos pisoteiam pérolas. Ainda ameaça, critica e ataca. É o cão que vai atacar quem deu algo santo para ele. O que é isso? Quantas vezes nós tentamos dar a palavra santa a alguém que, influenciado pelo cão, ainda nos criticou, ameaçou e atacou? Tomara que eu não seja porco nem cão, porque a palavra está chegando. E se eu piso nessa palavra, se eu negligencio, estou nem aí, eu não vou praticar, não vou perdoar, eu não vou entregar, eu não vou amar, eu não vou servir, não adianta, está pisando em pérolas. O que está sendo entregue aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ainda junta com, você viu aquilo que o pastor falou? Só ele quer fazer a nossa cabeça, para a gente tudo virar obreiro. E vou pregar para quem, criatura? Para os obreiros. Oh, glória a Deus. Ei, a gente precisa ser obreiro da casa de Deus, mas não necessariamente todo mundo ser o obreiro de culto, de salão. Eu preciso ser um obreiro dentro do contexto do corpo, organismo vivo, igreja. Eu preciso ser útil para o reino. E isso é santo. Eu só estou falando a Bíblia. Cão não entende. Cão ainda morde o pastor. Ovelha não. Gente, só estou dando a Bíblia. É duro, somos valiosos, mas toda escolha tem consequência. E por fim, Isaías 44. Deixa eu provar para você que Deus quer dar para quem se interessa. Alguém está interessado? Então tem coisa de Deus hoje aqui para você. Isaías 44, verso 1 diz: agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o quê? Ajuda, diz. O que ele diz? Não tema. Ó Jacó, meu servo. Meu quê? Servo. Ó querido Israel, meu quê? Escolhido. Agora olha o verso 4, que incrível. Eles crescerão como capim regado. Peraí, é o 4? Eu pulei. É o 3, perdão. Pois eu derramarei água, porque essa aqui é a chave. Pois eu derramarei água sobre quem? Para matar quê? Para matar o quê? Sede. Está todo mundo com sede de Deus? E regar seus campos o quê? Secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras o quê? Gerações. Põe no Almeida Revista e Corrigida esse versículo também, por favor. Porque derramarei água sobre o... Deus não disse que vai derramar água sobre todo mundo. Ele disse que vai derramar água sobre o... Qual é a tua fome e a tua sede hoje? É isso que vai saciar a tua vida. Põe o último tópico para a gente orar. Presta atenção nisso. Portanto, valorize a palavra. Escolha a vida. Ele está propondo. Pela fé. É pela fé. E desfrute do melhor de Deus. Porque para quem tem fome e sede de Deus, e disposição para servir, obedecer e fazer o melhor com aquilo que recebeu de Deus, com a palavra dele, pode ter certeza, Deus vai te fazer desfrutar do melhor dele, aqui na terra, e por fim, reinar com ele eternamente nos céus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória.